Shalom, meus irmãos, mais uma vez com vocês, dando continuidade ao estudo do profeta Amós. Isso mesmo, o profeta Amós. E eu coloquei como um subtítulo a luta contra o abandono da fé e as desigualdades sociais. Vimos na aula passada um pouquinho de quem foi Amós, em que período ele exerceu seu ministério profético, em que momento histórico, quais acontecimentos marcavam no ato do profeta emitir suas sentenças da parte de Deus, o que acontecia no cenário político, social. Vimos de forma bem breve. Hoje nós iremos minuciar um pouco mais. Iremos falar um pouco mais do porquê do profeta se soerguer como um arauto, como alguém que traz de fato uma mensagem de Deus para o povo. E eu quero começar com aquele verso primeiro do livro de Amós, Divrei Amós, Palavras de Amós. Asher hayah vanokdim mitkoa, quando ele estava entre os pastores em Tecoa. Asher hazar al Israel Bimei Uziah mele Yehudá, Uvimei Yerovam ben Yoaz mele Israel, Shenatam lifnei harash. Então ele diz aqui, vamos traduzir, essas são as palavras de Amós, quando ele estava entre os pastores em Tecoa. Quando ele teve uma visão, quando ele teve aquela visão sobre Israel. E essa visão aconteceu nos dias de Uzias, o rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. 2 anos antes, ele diz, do terremoto. Há uma coisa interessante porque ele procura situar, embora ele fosse um profeta, um cidadão do Reino do Sul, Reino do Norte. Por que eu vou falar sobre isso? Porque após a morte de Salomão, o seu filho não teve a capacidade administrativa de manter o reino unido. O reino dividiu-se em 2 reinos, o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, e o Reino do Norte, cuja capital veio ser Samaria. De um lado estava Jeroboão e de outro o filho de Salomão. Esse Jeroboão que nós estamos citando nesse verso, Uvimei Yerovam ben Yoaz mele Israel, é o segundo rei que recebe o título de Jeroboão. E por incrível que pareça, não foi à toa. O interessante é que a palavra Yerovam é quando o povo é muito, quando o povo abunda, quando ele cresce, quando ele prospera. Tem o Am, quer dizer povo, Irav quer dizer muito, abundante. Então, quando o povo abunda, quando ele cresce, olha só a contradição. O rei de Israel, nesse tempo, que era filho de Joás, o significado do nome dele é que o reino, o seu povo, abundará, crescerá, se multiplicará, prosperará. É justamente no seu governo, no governo de segundo Jeroboão, do Jeroboão II, que o profeta Amós se levanta. Vimos que também o nome Amós significa aquele que carrega algo, que leva sobre si algo. Nós iremos perceber ao longo do estudo de Amós que Amós ele carrega consigo uma imensa responsabilidade de trazer ao povo as sentenças divinas, que avaliavam o abandono da fé e também denunciava as desigualdades sociais. Percebam que o profeta não é apenas aquele que faz o oráculo divino, como trazendo visões de seres angelicais, de realidades sobrenaturais, não. Ele vai falar de questões sociais, vai denunciar os crimes, os pecados, porque todos os atos que causam um mal ao ser humano, eles estão prescritos, por assim dizer, as sentenças contra essas ações na Torá, na instrução do Senhor. O profeta, para denunciar essas ações, ele vai utilizar a seguinte expressão: Koamar Adonai, assim disse o Senhor, assim o Senhor falou, foi desta forma que ele me comunicou. Al-Sheloshah sobre 3 crimes, transgressões
pecados, atos errados, al sheloshá pishei. E aí, eu botei entre parênteses em vermelho para dar destaque que ele vai citar o povo, ele vai citar a nação, ele vai citar a cidade, porque, pasmem, ele vai usar essa expressão. Deixa eu ver aqui, só rapidinho para dizer a vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes essa expressão, essa sentença, esse bordão, porque toda vez que ele introduz esse bordão, Koamar, assim diz o Senhor, Adonai, Koamar Adonai, assim disse o Senhor, Al Sheloshá Psheh, ele diz sobre 3 transgressões, sobre 3 pecados, ou sobre 3 crimes. Ha'am, o povo, aí ele vai mencionar, ele vai citar esse povo. Por exemplo, ele vai citar lá no verso 3 a cidade de Damasco, ele vai citar a cidade de Gaza, ele vai citar Tiro, ele vai citar Edom, ele vai citar Amon, ele vai citar Moab, que é Moab, ele vai citar Judá, que é o reino do sul, e por último ele vai mencionar Israel. Então essa expressão Koamar Adonai al Sheloshá Pshei, ou seja, assim diz o Senhor, sobre 3 crimes, sobre 3 pecados, sobre 3 transgressões deste povo, Raam, o povo, vai arba'a velo ashivenu, ele diz, mas pela quarta eu não vou retroceder, eu não vou afastar mais deles. E aí ele diz, Hadavar hazé, ele vai dizer a causa, o motivo. Então ele vai introduzir a expressão, assim falou o Senhor, assim ele me disse, que por causa de 3 transgressões do povo, aí ele vai mencionar o povo, por isso que está em vermelho, bem aqui do povo, não vou puni-los. Ve al-arba'a velo ashivenu, mas pela quarta eu não vou retroceder mais. Eu não vou recuar mais, eu não vou tirar mais a sentença de condenação sobre eles. E vai explicar as razões do porquê. Hadavar hazé, por causa disto, por causa destas coisas. Então, esse aqui vai ser um bordão que vai ser utilizado aqui 8 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 2. Assim diz o Senhor, por causa de 3 transgressões do povo, não os punirei, mas por 4 eu não retrocederei. E ele começa dizendo o porquê, por causa disso. O interessante é que a primeira cidade ou nação representada a ser mencionada vai ser Damasco. Depois Gaza, Tiro, Edom, os Amonitas, os Moabitas, os de Jerusalém, que estão lá em Judá, na tribo do sul. E por último, que é o ápice de todas as denúncias, de toda a sentença condenatória, ou de evocação, de chamamento, de correção deste povo, ele vai se dirigir a Israel. Koamar Adonai al Sheloshá Pshei Israel. Assim disse o Senhor, por causa de 3 transgressões de Israel, não os punirei. Ve al arba'a lo ashivenu, mas por causa da 4ª transgressão. Lo ashivenu, eu não vou retroceder, eu não farei voltar. E aqui nós aprendemos umas lições importantes. Primeiro, que quando o Senhor fala, ele executa a sua palavra. Que mesmo o Senhor, você vai dizer, Deus ele é muito injusto, Deus ele é muito vingativo, as pessoas sempre procuram apresentar, e até para enfatizar as bênçãos da Brit Hadashah ou do Novo Testamento, acabam querendo enfatizar um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus muito mau, um Deus muito severo no Antigo Testamento. A verdade é que quem lê dessa forma desconhece o hebraico, desconhece a cultura, desconhece a própria essência da mensagem, que ela não deixa de ser uma mensagem ascendente, que ela começa, ela vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, ela vai se descortinando diante de nós. E agora, esse Deus que as pessoas julgam por severo, por duro, ele diz ainda uma coisa, assim diz o Senhor, por causa de 3 transgressões, de 3 pecados, de 3 crimes de Israel. E aí nós veremos aqui, ele diz que Israel pecou a primeira vez, a segunda vez,
ele pecou a terceira vez. E ainda assim a tolerância de Deus foi suportando as suas más ações, os seus maus comportamentos, as suas más atitudes. E existem pessoas que pensam, imaginam que pelo fato deles continuarem fazendo coisas que à luz da sociedade, à luz dos padrões morais, à luz da ética, à luz das escrituras, são erradas, mas nada lhes acontece, pensam que por isso eles serão imunes a qualquer coisa ruim que venha lhes acontecer, porque eles estão fazendo mal e nada acontece. Existe até um salmo, Salmo 73, a minha esposa sempre gosta de mencioná-lo, da inquietação, do incômodo que isso causava em Asaf. Asaf via que ele tentava fazer as coisas do modo correto, com santidade, com justiça, com integridade, com retidão, mas por outro lado haviam pessoas que faziam coisas erradas e prosperavam, iam para frente, tudo estava bem, estavam saudáveis, os negócios deles davam certo. E tem pessoas que acham porque estão fazendo coisas erradas e está dando certo momentaneamente, que eles não serão julgados, que eles não comparecerão diante de Deus para dar conta de suas ações. Coamar Adonai, assim diz o Senhor. Deus se dirigiu a esse grupo de pessoas que pensavam que eles eram onipotentes, podiam fazer qualquer coisa. Al Sheloshap Shei Israel, por causa de 3 transgressões, Deus suportou, Deus tolerou, Deus segurou o seu juízo contra Israel. Por causa, é claro que a expressão Al-Sheloshap Shei não deve ser entendido num sentido literal. Pecou primeiro, 1, 2, 3, na quarta, ou seja, eu posso pecar até 3 vezes. Não, é claro que essa expressão é uma expressão idiomática que quer dizer que Deus foi tolerante, ele suportou, ele deu oportunidade para o povo mudar a sua conduta, mudar o seu comportamento. Vê al-Arba'a, mas por causa da quarta, ou seja, porque ele insiste, porque ele é teimoso, porque ele continua fazendo erro sobre erro. Lo ashivenu, eu não vou retroceder mais. Eu não vou tolerar mais. E aqui entra a justiça de Deus, a justiça punitiva ou remunerativa que Deus vai punir de acordo com as nossas ações. Meus irmãos, não se brinca com Deus. Aquilo que plantamos, colhemos. Aquilo que semeamos, vamos colher. Aí ele diz, Al-Miram Bakesef, Tzadik. Ele diz que ele vai fazer isso, ele não vai mais segurar a sua punição ou o seu juízo condenatório, ele não vai mais retroceder, ele não vai mais voltar atrás, porque simplesmente Israel está comercializando o justo. Porque eles comercializam o justo por prata. É claro que aqui Deus está se dirigindo à liderança política e à liderança também judiciária daquele tempo. Está falando aqui provavelmente uma alusão quem tinha o poder de exercer o juízo, a justiça, mas que agora estavam sendo corruptos, estavam se deixando corromper. Eles recebiam prata para favorecer o injusto, o transgressor, o corruptor, em detrimento de praticar o ato de justiça em favor do justo. A expressão tzadik, que vai aparecer aqui, ela é traduzida por justo, o justo. Eles não estavam ali favorecendo, julgando com retidão. Eles estavam ali tirando, comercializando o direito que o justo possuía por prata, estavam vendendo as sentenças. Isso não me parece muito estranho em muitos momentos em nossos dias. Mas ele também vai falar, Evion ba'avuna alaim. E eu vou traduzir aqui o carente. Algumas traduções vão optar por verter a palavra Evion por pobres. Mas a palavra Evion tem a raiz de desejar. Ele está dizendo que essas pessoas, Israel como um todo, o conjunto de liderança política e judiciária,
eles comercializam a sentença que era de direito, de justiça em favor dos que estavam, de fato, sendo considerados justos, eles estavam vendendo por prata, por dinheiro, eles estavam se corrompendo. E eles vão dizer uma outra coisa, e por causa daqueles que eram carentes, aqueles que desejavam, aqueles que tinham necessidade por causa de sandálias. Aí você vai dizer que tem a ver sandália com a nossa conversa. Imagina só, num tempo de extrema pobreza, mandar confeccionar sandálias era um utensílio de luxo, um artigo para um homem livre. Tirar a sandália de alguém era igualá-lo a um servo, a um escravo que fora vendida ou que foi colocado sob penhor os seus sapatos, porque a única coisa que ele possuía de valor era o sapato. Imagina só como era a condição de Israel naquele tempo. Eles comercializavam por prata, por dinheiro, eram corruptos e eles tomavam em penhor os sapatos, as sandálias dos homens que eram considerados livres, igualando-os a escravos que não possuíam sandálias. Quando eu penso nisso, vemos descortinado diante de nós a situação calamitosa desse povo. E aí chama a atenção que quem deveria exercer a justiça, a retidão, não fazia. Israel. Percebam que ele não se dirige especificamente aqui aos líderes de Israel, mas ele vai definir que esse pecado, que essas transgressões são cometidas pelo povo, pela nação como um todo, embora a responsabilidade de sentenciar eram dos líderes políticos, dos líderes que tinham o direito de emitir sentença, do judiciário, mas também o povo estava vendo tudo isso de forma pacífica, sabe? Sofrendo, vendo e não faziam nada. Agora eu vou dizer para vocês o que de fato mais ainda acontecia. No verso 7 do capítulo 2, diz assim: eles suspiram até o pó da terra que está sobre a cabeça dos empobrecidos. Aí eu quero explicar esse versículo para vocês de acordo com o contexto. Era comum quando um ato de extrema calamidade acontecia, as pessoas rasgarem suas vestes e pegarem o pó e as cinzas e jogarem sobre suas cabeças, indicando com isso que eles estavam passando uma situação extrema, de uma calamidade extrema, que o sofrimento dele era extremo. Essas pessoas eram tão gananciosas que diz que eles suspiravam diante do sofrimento daqueles que estavam empobrecidos. É interessante que essa palavra, eu fiz questão de colocar em destaque, empobrecidos, porque vem da palavra dalim. Dalim significa aquele que perdeu os seus bens. Uma pessoa que já teve recursos e que por força das circunstâncias foram perdendo os seus bens, de maneira que ele se tornou empobrecido. Ele não fora a vida toda. E agora essas pessoas, o Israel como um todo, estava vendo que pessoas estavam indo de mal a pior, suspiravam, anelavam talvez por auferir algum lucro, alguma coisa de benefício por causa dessa situação de miséria, de empobrecimento de alguns. Ele diz ainda mais: desviam-se do caminho dos pobres. Esse pobre, olha só, eu quero voltar aqui para falar para vocês. A palavra aqui, em português, na Bíblia de vocês, deve estar a sandália dos pobres. Pobres aqui, não é no sentido de que ele estava desprovido. Ele talvez até tivesse, mas ele necessitava de algo mais. Ele anelava algo mais. Ele tinha perspectiva de crescimento. Ele queria alguma coisa. E a única coisa que ele tinha de valor eram as suas sandálias. E agora diz o texto que esses eram empobrecidos, no verso 7. No verso 7 também vão chamar de pobres, ou seja, aqueles que de fato não tinham. Não era aquele que tinha e um dia perdeu e se tornou pobre, mas esse era aquele que nasceu numa família simples, simplória, com poucos recursos, que nada tinha, eram os pobres.
E essas pessoas, de um modo geral, desviavam-se do caminho dos pobres. Quando vinha um pobre na direção dele, meu Deus, é pobre, sai da frente. Meu Deus, lá vinha aquele irmão pobretão de novo aqui da comunidade, da igreja. Tem muita gente que é assim, que não se importa, que não se interessa, que até desvia o caminho do pobre. Por isso que a expressão diz assim, Koamar Adonai al-Sheloshat She Israel, Ve'arba'a lo ashivenu. Assim disse o Senhor, por causa de 3 transgressões, 3 crimes de Israel, eu não vou puni-los. Mas pela 4ª, eu não vou retroceder. Porque eles insistiam, eles continuavam, eles achavam que deviam continuar fazendo isso. Então, eles queriam alguma coisa a mais daquilo, eles queriam auferir lucro da miséria alheia, do empobrecimento de alguns. Desviavam-se dos pobres que reivindicavam melhorias, melhores condições para si. Quando eu penso nisso, eu vejo muito dos nossos políticos, infelizmente, alguns dos nossos irmãos eleitos pelas comunidades, outros, pasmem, líderes religiosos. Eu não vou nem usar o termo pastores, porque existem diversos líderes, mas líderes religiosos que às vezes abandonam suas comunidades de fé para se dedicar à vida política e depois, quando encontram um irmão necessitado das suas comunidades, sabe o que ele faz? Se desvia, se afasta. Essa era a situação pela qual o profeta se soergueu para denunciar os crimes. Além do mais, ele vai dizer, pai e filho se chegam a uma mesma jovem para profanar o meu nome. Ou seja, um pai e um filho se deitavam com uma mesma mulher. Isso era uma profanação do nome do Senhor, porque o nome de Deus está presente na vida de cada indivíduo humano. Ao lado de todo o altar se recostam com roupas tomadas em penhor. Vejam que lá aqui no slide vai dizer que sandálias foram tomadas em penhor, mas que agora até as roupas eram tomadas em penhor. Imagina só, gente, você tem uma roupa, a melhor roupa que você tinha, você está tão endividado que alguém vem e toma as suas roupas como penhor, como uma maneira de garantir que você viesse pagar sua conta. Assim tinham sido as sentenças em desfavor dos empobrecidos, dos pobres, daqueles que precisavam. A situação moral não era uma das melhores. E aí vem uma outra coisa. Bebem o vinho confiscado dos que foram multados. E essa multa, ele está falando aqui, eram injustas, diz lá no verso 8 do capítulo 2. Esse mesmo vinho que eles brindavam, celebravam com orgulho os seus atos de injustiça, eles ofereciam aos nazireus. E nazireus, é bom que se lembre, que eram jovens que eram consagrados a Deus, que durante um período da sua vida eles não poderiam beber vinho e nem passar a navalha ou a tesoura nos seus cabelos, mas que agora eles estavam embriagando, seduzindo os nazireus para que perdesse o seu voto, para que descumprisse a sua fidelidade, o voto que tinham assumido perante a comunidade e perante Deus. Ou seja, eles estavam desvirtuando o caminho daqueles que de alguma forma queriam se consagrar a Deus. E diz ainda no verso 12, isso tudo no capítulo 2, aos profetas, aos Neviim, eles ordenavam, não profetizem. Ou seja, vocês estão vendo tudo isso acontecendo diante de vocês, o pobre, a pessoa que tinha alguma coisa sofrendo o empobrecimento gradativo cada vez mais, aquele que de fato não tem, aqueles que ainda anelam, mesmo num estado que talvez tenha, mas não tenha tudo que ele precisa ou tudo que ele queira. E agora ele está dizendo, vocês podem ver tudo isso, mas se calem, não falem, não digam nada, fiquem calados. Talvez o profeta, não, eu vou ficar calado porque quem está acontecendo aqui é um político importante. É um juiz importante da minha nação. É claro que nós estamos falando de uma organização social, política e de magistratura diferente da nossa. Ok? É bom que se diga isso. Mas os problemas sociais de injustiça eram comuns. A corrupção, a miséria, o desfavorecimento. Alguns líderes tentando calar profetas, corromper o caminho daqueles que fazem votos com Deus,
de compromissos com Deus. Isso não me parece muito estranho no dia de hoje. É preciso que se diga: assim diz o Senhor. Precisamos anunciar. Precisamos dizer às pessoas o que de fato está acontecendo. Por isso, vai Karene Adonai, aquele que me tomou, aquele que me escolheu, aquele que me chamou, aquele que me tomou, Meacharei Atson, aquele que me tirou de dentro do campo, do meio das ovelhas. Vai Omer Elai Adonai, o Senhor, ele se dirigiu a mim e me disse da seguinte maneira: Ler inave elami Israel, profetiza ao meu povo Israel, comunica-lhe, diz-lhe ao meu povo Israel: eu não vou mais compactuar com isso. Precisamos anunciar uma mensagem cada dia de conversão, de arrependimento, porque o que nos adianta ter conhecimento da teologia, das escrituras, se não levarmos as pessoas a refletirem sobre suas ações de injustiça diante do seu Criador, de não conduzi-las a perceberem que estão na direção errada para que se voltem para Deus. É preciso que se levantem Amós, é preciso que se levantem homens, é preciso que se levantem mulheres com coragem para dizer: assim disse o Senhor. Ok? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, eu sei, Senhor, que nós estamos vivendo com dias semelhantes, parecidos, com dilemas e problemas sociais e espirituais do povo, semelhante àqueles que ocorreram na época de Amós. A corrupção crescia, as sentenças que eram comprometidas por causa da injustiça. Agora, Senhor, pessoas que tinham alguma coisa em função da situação econômica daquele país estavam empobrecendo. Outros eram de fato pobres. Às vezes até o pobre era por causa que tinha tanta dívida, eles eram tirados, privados de um único recurso que eles possuíam naquela época, que eram suas sandálias e suas roupas, que eram os elementos que traziam dignidade à vida humana deles naquele momento. Talvez hoje muitos dos nossos irmãos passam por situações, Senhor, onde esse senso de dignidade deles tem sido ferido, tem sido atingido, tem sido machucado. Talvez agora os que me assistam estejam sofrendo injustiça, talvez passando por situações de empobrecimento e tendo dificuldade em lidar com essas situações. Mas, meu Deus, levanta-te. Levanta-te em favor dos empobrecidos, dos que anelam melhorar sua vida, em favor daqueles que nada têm. Meu Deus, ergue-te e levanta vozes proféticas, levanta vozes, homens e mulheres que não queiram calar-se, que não queiram, Senhor, ser simplesmente pessoas que sofram, mas ficam caladas sem dizer nada, mas que clamem a Ti, mas que acima de tudo levantem vozes, que se ergam como profetas, como anunciadores, como arautos Teus nessa geração. Que o Senhor ouça as nossas preces, que o Senhor faça ouvir as nossas orações, que faça chegar, Senhor, diante de Ti a nossa súplica, em o nome do Senhor. Amém. Mas o Senhor me disse, aquele que me disse, aquele que me tomou dentro do rebanho, ele me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Assim tem sido anunciada a você essa palavra. A UPAN Sem Fronteira é uma escola de ensino que visa trazer para você a Bíblia ao seu entendimento. Eu gostaria que você nos seguisse lá no nosso Instagram, @UPAN Sem Fronteira, conforme está aqui no vídeo. E se você tem dúvidas sobre este assunto que nós estamos tratando aqui, fale conosco no WhatsApp, nesse telefone que está aí. E se esse vídeo abençoa a tua vida, eu te peço, eu te suplico, compartilha com outras pessoas. Se você acha que alguém precisa ouvir esse vídeo, compartilha, envia para ele. Se você sabe que tem alguém que gosta desse tipo de vídeo, compartilha, pulveriza o máximo que você puder fazer isso. E se também você sente que precisa contribuir com esse canal, você não é obrigado. Esses vídeos sempre estarão sendo disponibilizados à medida das nossas possibilidades no nosso canal da UPAN. Mas se você quer contribuir para que esse canal cresça,
para que ele invista em melhores recursos tecnológicos, de pesquisa também. Você pode direcionar o seu aparelho celular com o seu aplicativo bancário para fazer a leitura desse QR Code. Aí você dizer, mas eu precisaria, eu não sei fazer isso, eu só faço através do Pix com a chave. Você pode utilizar o número de WhatsApp, o 93 984 13 97 30, como a chave Pix também para fazer sua contribuição. É claro, você não é obrigado, mas se você sentir o desejo de contribuir com projetos como esse, que anunciam a palavra de Deus e que de fato explicam com seriedade a palavra de Deus, esse é o seu momento. Muito obrigado, Deus te abençoe, shalom, shalom.